Cuiabá, sexta-feira, 3 de outubro, 24 graus nesse momento em Cuiabá. E a máxima de hoje, qual será? A máxima de hoje será de 37 graus. Mínima de 24, máxima de 37 graus. E aí, meu irmão? 37 a máxima. Um abraço pessoal de toda a Baixada Cuiabana. Pra todo mundo. Conectado 7 News, Cuiabá, Mato Grosso, direto dos estúdios da New Life. Você já sabe, eu sou o Orivaldo Azevedo. Esse aqui é o nosso estúdio, aqui no CPA 3, setor 2, em Cuiabá. Cuiabá, choveu essa madrugada, eu estava olhando lá fora, né? Choveu, Cuiabá, acho que deu a chuvinha aí do caju durante a madrugada. E eu nem vi, porque eu dormi. Foi uma noite agradável, gostosa, tranquila. Dormi assim, que nem um passarinho, né? Então, hoje nós vamos prestar bastante atenção na temperatura, né? Um abraço para o pessoal de Pontes de Lacerda, Sorriso, cidade linda, né? Pessoal de Diamantino, Rosário Oeste, a previsão do tempo hoje é até a máxima de 38, como já falei, né? Hoje 37 graus será a máxima de hoje, né? A mínima é 24, amanhã sábado a máxima vai ser 40 graus, a mínima 27. Domingo também 40 graus, mínima 28. E na segunda-feira que vem, a máxima será de 38, mínima de 24, tá? Aqui nessa região aqui da grande Cuiabá. Região metropolitana, né, de Cuiabá. Então, gente, ó, amanhã sábado, a gente vai fazer o possível para estudarmos juntos toda a lição da Escola Sabatina, tá bom? Se bem que é complicado. Eu vou estudar hoje, vou gravar hoje, né? Aí eu vou lançar amanhã cedo, tá bom? Para você que talvez não possa vir à igreja, ou talvez você pode ir para qualquer outro site, né? Onde vai passar a lição da Escola Sabatina. Eu aconselho você a assistir hoje à noite o estudo com os pastores da Rede Novo Tempo, tá? A Rede Novo Tempo de TV aberta em Cuiabá é o canal 59.1. Programação 24 horas saudável para a família. Você pode colocar sua criança lá, seu filhinho, sua filhinha lá, sua criança, assistir a programação da Novo Tempo. Só tem programação boa e dentro dos padrões da censura brasileira, entendeu? E você não vai ouvir nem ver bobagens na TV Novo Tempo. Canal 59.1 é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você realmente quer ter um canal onde a sua família toda vai se instruir de verdade, tem um canal lá de receitas, um programa que eu gosto muito, que é o Vida e Saúde. As receitas mais deliciosas da cozinha vegetariana, da cozinha ovo-lacto-vegetariana, da cozinha vegana, né? Professores de educação física, todo dia tem exercício físico lá na Vida e Saúde, tá? O programa Vida e Saúde, é o nome do programa, Vida e Saúde. Tem programa de psicologia, tem programa de pastores pregando, tem programa de pastoras pregando, né? Professores. É um canal educacional, tá? Evangelístico e educacional, chama-se Novo Tempo. Aqui na TV aberta em Cuiabá, toda a região de Cuiabá, é canal 59.1. É só você ir lá no 59.1. É a melhor rede, para mim é o canal da família, tá? O canal dos Anjos da Esperança.
é o canal dos Anjos da Esperança. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Hoje eu já falei para você que todo dia em jejum, né, eu tomo água. É bom tomar água em jejum, tá? Todo dia. Então vamos ao nosso giro de notícias aqui, né? Antes, porém, nós vamos ao estudo, né? Será que o Roberto mandou? Será que o Roberto mandou as notícias do dia? A gente tem que verificar, tá? Porque às vezes a notícia do dia não chegou ainda, então a gente tem aí, a gente vai abrir, né, e não tem ainda a notícia do dia, certo? Então primeiro a gente vai ver aqui se tem notícias do dia. Às vezes a gente vai, cadê? Não mandou ainda. Então tem que ter paciência, tá? Porque é computador. E o operador aqui não é tão grande coisas assim, né? Vamos fechar aqui. Estou tentando fechar. As notícias. Ontem o prefeito de Cuiabá estava mencionando a situação. O prefeito de Cuiabá estava mencionando a situação do. Isso. Estava mencionando a situação. Que ele não vai permitir em Cuiabá as pessoas se manifestarem nas ruas colocando aqueles pneus e acendendo fogo para se manifestar. Principalmente o pessoal aqui que tem um bairro aqui perto que está sendo regularizado, né? Então, aí as pessoas para protestar, elas coloca o pneu assim para atrapalhar a passagem dos carros tal, e atrapalhando o trânsito da cidade. É uma maneira de chamar a atenção da imprensa, da mídia, que eu não concordo, tá? Então, na verdade, se as pessoas querem se manifestar, façam pelas vias legais, né? Façam lá os seus... como que fala, gente? Mande os seus papéis, né, seus documentos lá para a prefeitura. Chama a imprensa para falar, reúne aquele pessoal atrás de si enquanto você está falando, o presidente do bairro está falando, ou os manifestantes estão falando, porque muitas pessoas querem tomar posse de terras e terrenos aqui perto uma das principais vias, mais modernas vias de Cuiabá, e não estão em situação legal, né? Muitos não estão numa situação legal. Então, e aí está acontecendo de que está havendo protestos aí pela cidade afora, né? E aí a maneira dele chamar a atenção é botar fogo, né? Botar fogo dos pneus e tal, para chamar a imprensa. E não é legal isso, desculpa eu falar, né? Mas quando você atrapalha o trânsito, você não está chamando só a atenção do prefeito, né? Você está chamando a atenção do pai de família, que precisa passar por aquele lugar. Você vai gerar uma série de confusão no trânsito, né? O trânsito já está horrível em Cuiabá, né? O trânsito está... Todo mundo sabe que o trânsito está horrível em Cuiabá. Aí você coloca pneu para atrapalhar o motorista, né? Para atrapalhar... Não é legal, né? Então não é a melhor maneira de chamar a atenção, de se manifestar. A melhor maneira de chamar a atenção é de maneira legal, né? Que você não atrapalhe nenhum nem outro. E chama a mídia. Se você chamar a mídia, o pessoal vai lá, porque todo mundo das redações de jornais... eles estão malucos para ter pauta, né? Para ter notícia. Então, quando você chama alguém da mídia para fazer uma matéria, o pessoal vai. Não precisa você chamar atenção botando fogo, né? Isso é a maneira errada de fazer, né? É a maneira petista de fazer. A maneira errada. Faz da maneira certa, né? De uma maneira democrática, em que todo mundo você tem a visualização que você quer, o seu movimento, e também o povo fique sabendo do que realmente está acontecendo, né? E você ainda vai aparecer na mídia, né? Nos jornais, etc. Então é desgastante, né? Quando você
bota fogo na via para impedir a passagem dos carros, tá? Não façam mais isso. Então o prefeito tem toda a razão, né? Quando ele se manifestou ontem, o prefeito de Cuiabá, Abílio Bruninho, se vocês fizerem isso, nós não vamos atender vocês. Quer dizer, a gente vai entrar com processo para cima de quem faz isso. O prefeito foi bem claro, né? Nós não vamos atender vocês enquanto vocês fizerem esse tipo de manifestação, esse tipo de... vocês querendo atrapalhar aí o... Vamos desligar o computador e vamos ligar de novo? Não, vamos desligar. Aí liga de novo porque não está aparecendo, tá bom? Porque você não está ajudando nada. Enquanto a gente não consegue chegar aqui no Fishing News, vamos fazer a leitura aqui na meditação, né? Então o prefeito tem toda a razão, tá? Quando o prefeito fala isso, eu faria a mesma coisa que o prefeito está fazendo. Quer se manifestar, não atrapalha a via, não atrapalha a passagem de carro, de caminhões, ônibus, particulares, né? Chama a atenção, chamando a mídia vai lá, o pessoal da mídia vai lá. Eu não preciso se manifestar de uma forma grotesca, nem de forma petista, né? De forma comunista. Se manifesta de uma forma ordeira, decente, onde todos possam participar, inclusive os evangélicos, né? Porque crentes mesmo não vai participar de um movimento desse. Eu duvido que crente vai queimar pneu e botar na... Crente, estou falando crente de verdade, tá? Porque tem um monte de crente na igreja que não é crente coisa nenhuma, é joio, tá? Porque dentro das igrejas, qualquer igreja, tá? Tem joio e trigo. Tem joio e trigo. O trigo, que são as pessoas boas de verdade da igreja, são os salvos de verdade na igreja, eles não fazem parte do que o joio faz. O joio faz essas barbaridades aí, que é aparecer, violento, xinga as pessoas, não dá testemunho, faz fofoca, intriga no meio da igreja. Você vê o fofoqueiro dentro da igreja, qualquer fofoqueiro ou fofoqueira dentro de qualquer igreja, é joio, tá? É do capeta que está ali dentro. Ele pode ter até cargo de liderança lá, tipo assim, até ser um pastor, entendeu? Mas se ele for fofoqueiro, intriguento, fazendo movimento de um contra o outro ali dentro, é joio. E o joio, o que Cristo falou sobre o joio? Deixa ele no meio, crescer no meio do trigo. Porque no final, ele viria, os anjos viriam, cortaria o trigo e o joio. O trigo ele levaria para o céu, o celeiro de Deus, né? E o joio ele botaria lá fora para queimar, ou seja, vai para o inferno, né? Então tem muita gente na igreja, né? Você tem que falar assim, ele é crente, tá vendo, ele é crente. Não faça isso, tá? Você tem que compreender, tem que entender que dentro da igreja existem pessoas que são joio e lá tem o trigo, que é a gente boa, né? Que é o bom crente, tá? O joio é um mau crente, então que dá mau testemunho, que inferniza a vida das pessoas, que fala bobagem, tipo assim, você não vai ser salvo, porque isso, porque daquilo, porque daquilo. A principal característica do joio é julgar você, é acusar você, tá? Você é pecador, não sei o que, você vai para o inferno. Isso é coisa do joio, tá? É o crente joio que fala isso aí. Porque o crente trigo jamais vai chamar você de pecador. O crente trigo vai falar assim, cara, pecadores todos nós somos, né? Eu inclusive, sou eu o principal dos pecadores, porque eu sei de muita coisa e não faço nada, né? Não cumpro nada à vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo nos ensina, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então nós somos pecadores, tá bom? Todos nós somos, não importa, todos nós somos pecadores. E só Cristo que é santo. Por isso que eu sou contra essa igreja aí, a doutrina dessa igreja. Não sou contra a igreja, as pessoas lá, entendeu? Mas a doutrina, a crença dessa igreja em nomear pessoas santas. As pessoas morreram, aí são beatificadas, aí eu venho o líder dessa igreja, o líder máximo dessa igreja, e vai, depois de beatificada, ela é santificada, como se ela fosse santa. Ela nunca foi santa, ela sempre foi pecadora, tá? O único santo que existe e sempre existirá é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a triunidade divina. Tanto é que o tempo todo os anjos ficam lá no céu dizendo santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, quer dizer, a trindade, tá? E outra coisa que nós precisamos compreender isso. Deus é único no propósito, mas não é só um, tá? São três. Presta atenção. Pai, Filho e Espírito Santo.
A Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, fala isso. Não é um... Deus é um no propósito, no sentido, no que vai fazer. Mas na verdade é uma família celestial, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendam isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, que morreu por nós, veio aqui na terra, se tornou carne como nós, perdeu a onipresença, porque agora ele é um homem que está no céu intercedendo por nós, no Santíssimo do Santuário Celestial, né? E o Espírito Santo que está conosco aqui. É o Espírito Santo que usa você para falar a palavra de Deus, para orar, para ler a Bíblia e entender o que está escrito na Bíblia. É o Espírito Santo, é o Deus que está presente. Como Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que ele estaria conosco se ele está no céu? Ele estaria conosco através do Espírito Santo, que é o Deus que está conosco hoje. E Deus que está conosco hoje, o Espírito Santo, ele diz o seguinte, que é ele que é o representante de Deus na terra, né? Não é o padre, não é o santo padre, não é o pastor, não é o líder, não é o obreiro, não é o diácono, não é o professor lá da igreja, não. Quem que é o representante dele aqui na terra, de Deus aqui na terra, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele está presente aqui. Ele está presente aqui, tá? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. É Deus, o Espírito Santo. É assim. Entendeu? Compreendeu? Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, através de quem? O Espírito Santo. O Consolador virá a vós. É o Consolador que está conosco aqui. É o Espírito Santo que nos inspira, que nos ilumina, né? E que nos traz mensagens maravilhosas como essa aqui que eu vou ler para você hoje. Sexta-feira, 3 de outubro, propagandas de Deus. O texto bíblico é Mateus 5:16. Diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante das outras ou dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então a mensagem de hoje é a seguinte: essa mensagem foi escrita, tá, e editada pela Casa Publicadora Brasileira e foi escrita pelo Rodrigo Silva, o escritor, arqueólogo, teólogo, professor de história, de teologia e arqueólogo, que tem um programa na Novo Tempo chamado Evidências, tá? É o programa do Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. E seguindo essa mesma lógica, há uma grande chance de o produto ser o segredo do fracasso ou do sucesso de uma marca, especialmente devido à qualidade que ele possui. Também é certo que as propagandas e os produtos são importantes para aumentar o reconhecimento de uma marca perante o mercado. Entretanto, uma falha em sua elaboração pode criar o efeito reverso, tornando-os motivo de prejuízo e perda de confiança. Pensando nisso, você já considerou que podemos ser o melhor ou o pior marketing de Deus? Em minhas preleções, costumo dizer que minha vida é a única Bíblia que muitos estão lendo lá fora. Isso é muito sério e me faz lembrar um pregador que era tão eloquente que, quando estava no púlpito, era uma pena que tivesse de descer. Porém, quando estava embaixo, seu testemunho era tão ruim que era uma pena que tivesse de subir. Observe o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles chegaram a expulsar uma mulher cananeia que pedia socorro. Também tentaram impedir crianças de chegarem perto do mestre. Infelizmente, essas não foram as únicas vezes em que os discípulos se colocaram entre Jesus e alguém interessado. Já ouvi falar que Gandhi dizia não ser cristão por causa dos cristãos. A princípio, julguei ser mais uma frase solta da internet. Mas depois vi que vários biógrafos de Gandhi
confirmam o fato. Interessado nos ensinos de Jesus, Gandhi considerou se tornar cristão e chegou a frequentar uma igreja na África do Sul. Como se não bastasse a falta de cordialidade e a frieza dos cultos, além de sermões tediosos, o indiano sofreu várias afrontas racistas de membros da congregação. O poder que Gandhi viu nas palavras de Jesus não era compatível com a falta de comprometimento dos cristãos. Era como se Cristo não conseguisse convencer nem mesmo seus seguidores. Gandhi, então, desistiu do cristianismo, e aquela decisão afetou o destino de milhões de pessoas. Se tivesse se convertido, talvez por sua influência, a Índia seria hoje o maior país cristão do mundo. Já pensou? Que tipo de propaganda você está fazendo do Deus em quem acredita? Temos que pensar nisso, né, cristãos? Eu principalmente, né? Que tipo de propaganda que eu estou fazendo do Deus que eu acredito? Muitas vezes eu perco a estribeira. Eu tenho um temperamento complicado. Tá? E muitas vezes eu já xinguei, eu já falei palavrões onde não deveria falar e para quem não deveria falar. Muitas vezes eu perdi a calma e acabei levando até soco na cara por causa disso. Eu já bati em pessoas, inclusive, por causa dessa impulsividade, esse temperamento não temperado com sal, né, como diz a palavra de Deus. E as nossas palavras devem ser temperadas por sal. Tem que dar tempero, sabor ao ambiente, ao lugar. Então tem coisas que a gente deve falar e tem coisas que a gente não deve falar. Tem momentos de falar e tem momentos de ficar em silêncio, quieto. Entende? Então, a gente precisa aprender a ter essa parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ou a temperança. Então, domínio próprio, temperança, para testemunhar, para falar o que realmente deve ser falado de bom. Ou se não tem nada de bom a dizer, é melhor você ficar em silêncio. Se você não tiver nada de bom para falar, fica em silêncio, fica quieto. Ó, entende? É isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender isso aí. Bom? Compreendeu? Vamos ver se a gente já conseguiu aqui, se o site Fishing News já está aqui, né? Já está no ar. Vamos lá. Hoje, 3 de outubro, sexta-feira, sextou, né? Graças a Deus, sextou. Graças a Deus nós estamos aqui, né? O Senhor Deus está aqui. Vamos lá. Chegamos. Datas comemorativas do dia 3 de outubro, sexta-feira. Dia do Engenheiro de Energia. Dia do Petróleo Brasileiro. Dia do Profissional de Organização. Dia Nacional das Abelhas. Isso eu gostei, Dia das Abelhas. Dia Nacional das Abelhas. Dia Mundial do Dentista. Preciso eu ir ao dentista para arrumar meu dente
Preciso de dinheiro, né? Porque tá caríssimo. Preciso pagar as contas do dentista, tá atrasadas. E preciso continuar meu tratamento. Dia Mundial do Sorriso. Por isso que é o dia do dentista, é o Dia Mundial do Sorriso. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Muito bem. Né? Temperatura e indicadores financeiros desta data de sexta-feira aqui, ó. Vamos lá. Mínima 18, máxima de 22 lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vai ter chuva lá hoje, vai chover em Porto Alegre. Dólar comercial em alta de 0,2%. O dólar em alta está R$ 5,34. Ontem um amigo meu falou que o dólar estava em baixa. Tá? Não, o dólar está em alta. R$ 5,34, né? Está em alta. Euro. E o euro está em alta também, 0,09%. O euro está custando R$ 6,25. Ibovespa. Pontuações da Ibovespa está em baixa de 1,08%. Pontuações de 143.949 pontos. Bitcoin em alta, né? Bitcoin sempre está crescendo, né? Quem tem Bitcoin está bem, ó. Tá 1,6%. Um Bitcoin está custando R$ 642.452,75 um Bitcoin. Vamos lá ver como que está o índice da taxa de IPCA. O IPCA está em baixa de 0,11%, vai ser mantido em baixa de 0,11%. E está isso está desde agosto de 2025. E a taxa Selic, o Banco Central deixou a partir de setembro de 2025, né, dia 18 de setembro de 2025, a taxa Selic vai ser mantida até 15%, para não haver mais no Brasil inflação ou deflação. Então, para segurar, né, em 15%, está segurado em 15%. E o ouro, a grama do ouro está custando, quem tem ouro está bem, está em alta, R$ 666,666, né? R$ 666,12 a grama do ouro. Ajude o site Notícias do Dia Fishing News, tá? No Pix, na chave Pix, 41996460100. Repetir, chave Pix, 41996460100, tá? Ajuda aí, R$1, R$2, R$5, R$10, o quanto você puder ajudar. E ajude a gente aqui, ó, Conectados 7 News. Orivaldo Valdomiro de Azevedo nesta conta, tá? Neste QR Code. Mire o seu QR Code aqui e ajude o Conectados 7, tá bom? News, Conectados 7 News. Vamos às notícias nacionais de hoje, gente. Muitas notícias nacionais, né? E aí a gente vai ficar sabendo aí o que está acontecendo no Brasil, tá? Ministério da Saúde anuncia 59 casos de intoxicação. Já tem, ó, 59 casos de intoxicação por metanol no país. Alexandre Padilha, que é ministro da Saúde, disse que uma morte foi confirmada e outras 7 estão sob investigação. Crise até agora abrange São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. A coisa é séria, é seríssima. Alguém batizou as bebidas no Brasil com etanol e está matando pessoas. Algum psicopata fez isso. Temos que descobrir da onde que vem essas bebidas, né? Descobrir quem é esse psicopata e botar esse cidadão ou esses cidadãos, porque pode ser um bando de psicopatas, né? E botá-los na cadeia, dando a esses indivíduos prisão perpétua, porque eles tiraram vidas de brasileiros e a intenção era matar centenas ou até milhares de brasileiros que bebem, ok? Então presta atenção, são psicopatas e essas pessoas precisam ser presas, prisão perpétua, gente. Alexandre de Moraes, falando em psicopata, Alexandre de Moraes impõe controle diário de tornozeleiras. Você vê que é só perseguição política, ó, só política. Temos um político
de um determinado partido no Supremo Tribunal Federal. E pior que esse cara lá, que se diz juiz, também é psicopata. Olha só, Alexandre de Moraes impõe controle diário de tornozeleiras a Felipe Martins e outros 6. A decisão tomada na quarta-feira, dia 1º, não traz justificativas do ministro para a mudança na frequência das informações. Moraes é o relator das diferentes ações que envolvem os monitorados e quer um monitoramento mais rigoroso a fim de evitar riscos de, segundo ele, irregularidades no cumprimento das medidas. Presta atenção nesse cara, eu já falei várias vezes aqui nesse canal. Ele é psicopata, tá? E se vocês, senadores, não arranjarem um jeito de impeachment Alexandre de Moraes e quem também ali dentro do Tribunal de Justiça Federal, do Supremo, estiver por trás dele também, se vocês não derem jeito de impeachment esses caras destruirão o Brasil. Botarão um contra o outro, provocarão uma guerra civil no Brasil, e o que menos o Brasil precisa é de uma guerra civil. O Brasil precisa de paz para o povo brasileiro continuar trabalhando e produzindo e fazendo dessa nação uma grande nação, que ela já é, mas uma nação de primeiro mundo, tá? Enquanto vocês não tirarem esses caras daí, senadores, vocês estarão sofrendo juntamente com toda a nação brasileira. Então vocês precisam se reunir, inclusive o presidente do Senado, tá? Se reunir e impeachment de vez esse cidadão e quem estiver por trás dele, porque tem um comando ali. Esse cara já sofreu a lei Magnitsky e mais alguns que estão por trás deles. Você quer o quê, o senador? Senadores, vocês precisam acordar, porque vocês estão no Senado brasileiro dormindo ou se fazendo de dorminhocos, entendeu? Então o problema do Brasil não é só o Supremo Tribunal Federal, é o Senado, que é inerte, que não se posiciona com firmeza, né? E o Congresso Nacional, que não leva muitas coisas a sério, não. Ali parece um teatro de representações artísticas ali naquela tribuna do Congresso Nacional Brasileiro. Ou seja, o Brasil está padecendo porque tem muita gente incompetente nos poderes do Brasil, tá? No arcabouço de poderes do Brasil. É por isso que a nação brasileira está padecendo, está sofrendo, né? Infelizmente, gente, é essa a conclusão que se chega quando tem o mínimo de conhecimento da história e o mínimo de conhecimento do Estado de Direito e da soberania e da democracia. Sacou? E quando tem perseguições assim, políticas e essas decisões esdrúxulas, a gente vê claramente que a intenção é política e não deveria ser. Deveria ser jurídica, né? Mas não é jurídica, é política mesmo. Perseguições políticas. Aí quando um juiz do Supremo Tribunal está envolvido com um partido político, com política, ele só faz M, e aquelas M's enormes, tá? Como esse cidadão cabeça de ovo aí tem feito, né? Eu não sei a mando de quem, mas tem gente por trás dele, com certeza tem, né? Aí vamos de novo, ó, presta atenção. Moraes ordena que redes sociais, olha só, o cara quer se intrometer na liberdade de expressão até das Big Techs. Presta atenção. Moraes ordena que redes sociais identifiquem dezenas de perfis após denúncia de Dino. Aí, ó, tá vendo? É um... Não é só um psicopata, não, tem alguns ali. Dino. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira, dia 2, que plataformas digitais forneçam em até 48 horas os dados cadastrais de dezenas de perfis suspeitos de ameaçar o ministro Flávio Dino.
e o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. Ameaçar? Como assim ameaçar? Pela rede social? Do Videodó. O ministro encaminhou a ordem ao Instagram, TikTok, X, antigo Twitter e YouTube. Será que essas Big Techs, né, vai acatar essa ordem? Ordem! Eu sou Mussolini! Ordem! É assim que ele age, porque ele é psicopata. Então, enquanto vocês não perceberem isso, o Brasil estará fadado ao sofrimento eterno na mão desses sujeitinhos que nem passaram por um concurso público para estar lá, né? Dê um concurso público sério para juiz, para ver se esses caras passam por terem sido indicados para serem juízes do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ministros, né? Ministros, se fosse. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil sofre porque tem gente incompetente que está ocupando cargos de poderes no Brasil, entendeu? É isso que é o problema do Brasil. Enquanto os brasileiros não se livrarem desse tipo de gente incompetente que está lá em cima, nós estaremos sofrendo. Nossa democracia estará sangrando, o nosso verdadeiro Estado de Direito, que é a nossa Constituição Federal, estará sofrendo essas imposições, esses agravos, né? E, consequentemente, nossa política, nossa economia estará sempre em frangalhos e todo mundo vivendo com medo nesse país por causa desses caras que se acham deuses e deusas, né? Eles se acham deuses e deusas, estão no alto do Olimpo da jurisprudência brasileira. Ó, mal sabem eles o que aguarda o futuro deles, né? Como aguarda o nosso futuro, né? Debaixo de 7 palmos ou numa gaveta, ou então ser cremado, né? Que é pior, né? Sua alma vai junto com a sua cremação. Vira pó, cinza. Vamos lá, gente. Aí, novamente, ó, Supremo Tribunal Federal suspende julgamento da uberização por 30 dias para análise de ministros. Relatores vão apresentar seus votos após retorno de processo em pauta do plenário. O tempo foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para que os ministros possam analisar os argumentos apresentados pelas partes. A Advocacia Geral da União, AGU, solicita ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, mais 180 dias para entregar a regulamentação do plantio de cannabis medicinal e científica. O prazo solicitado anteriormente expirou na terça-feira, dia 30. Polícia Federal prende 2 pessoas em operação contra fraudes no Concurso Nacional Unificado, a CNU. Candidatos aprovados irregularmente foram afastados dos cargos públicos por ordem judicial e podem responder pelos crimes de fraude, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento. Polícia Federal deflagra operação contra crimes de abuso infanto-juvenil em Cuiabá, Mato Grosso, na minha cidade aqui. A investigação teve início a partir de denúncias recebidas que apontavam para a prática de atos de importunação sexual e produção de material com conteúdo ilícito envolvendo adolescentes. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 1.100.000 de maços de cigarros contrabandeados em um único dia no Paraná. Apreensões ocorreram em 3 municípios do estado. 2 veículos eram clonados. Crime organizado por trás disso aí, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa,
proíbe venda de produtos à base de cannabis da CB Pharma. Segundo a agência, os itens estavam sendo vendidos sem registro nem autorização, infringindo normas sanitárias vigentes. A coisa não está bonita para quem está fazendo coisa errada, né? Tem muita gente fazendo coisa errada, a verdade é essa, né? E aí a polícia está de olho em vocês. Vocês pensam que a polícia não vão pegar vocês que estão fazendo coisa errada? Quem faz coisa errada acha que a polícia não vai pegar vocês? Hein? Vocês acham que vocês vão fazer coisas erradas e vai ficar tudo de boa, né? Será que vai ficar tudo de boa se vocês continuarem fazendo coisas erradas? A pergunta é essa, né? Aeroporto de Foz do Iguaçu homologa a pista ampliada e abre caminho para voos internacionais. Depois, eu não acho legal o aeroporto de Foz do Iguaçu para voos internacionais. Eu acho que todos os aeroportos de capitais no Brasil deveriam ser adaptados ou deveriam ser reformados para voos internacionais, entendeu? A Foz do Iguaçu não é capital lá do Paraná, né? Apesar de estar num lugar estratégico, mas não é capital. Então, eu não concordo com a autorização para o aeroporto de Foz do Iguaçu ter voos internacionais. Eu acho que quem deveria ter voos internacionais seriam os aeroportos das capitais do Brasil. São 27 capitais, não são? 27 capitais. Então, os aeroportos dessas 27 capitais deveriam ser aprimorados, melhorados, reformados, para receberem e terem voos internacionais. Entendeu? Todas as capitais do Brasil. É isso que eu penso. É isso que eu faria se eu fosse presidente da República. Mas como nós temos presidentes da República constantemente que se alternam no poder, incompetentes, é essa a situação dos aeroportos brasileiros, né? Das capitais, das cidades capitais do nosso país. Nós temos uma sucessão de administradores, de executivos incompetentes. E aí a consequência é essa, né? A consequência é essa. Essa falta de estratégia, né? Falta de todo um arcabouço, né? De bem organizado, né? Para os aeroportos das capitais do Brasil, né? Das cidades que são capitais de estados no Brasil. Infelizmente é assim, né? Infelizmente é assim. Vamos continuar aqui. Vamos continuar nessa notícia do aeroporto de Foz do Iguaçu, homologa pista ampliada e abre caminho para voos internacionais. Depois de 4 anos de espera, a Foz do Iguaçu, no Paraná, homologou a extensão da pista do aeroporto internacional a partir desta quinta-feira, dia 2. O terminal pode receber oficialmente aviões maiores e operar voos diretos para destinos como Estados Unidos e Caribe. Esta nova etapa abre caminho para transformar a cidade em um hub estratégico na tríplice fronteira, com desenvolvimento do turismo regional integrado à logística e aos negócios, e também ao crime organizado, com certeza, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a CAD, aprova a compra pela Cargill. Cargill é do grupo Amage, né? Cargill. Então, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, aprova a compra pela Cargill de empresa de nutrição animal do Rio Grande do Sul. Com a aquisição, Cargill passa a controlar 2 unidades fabris com capacidade para produzir rações e suprimentos vitamínicos, minerais destinados a suínos, ruminantes e outras espécies, inclusive de mamíferos, né? Área desmatada equivalente a mais de 2.000 campos de futebol é descoberta. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, aplicou multa de mais de 5 milhões e apreendeu materiais usados em desmatamento ilegal no Amazonas. Se não houver uma polícia no Brasil especializada para o território amazônico, isso eu já falei aqui,
só para o território amazônico, né? Nós vamos perder a Amazônia em menos de 10 anos, toda a Amazônia. Entendeu? Tem que ter uma polícia especializada. Ou então usa uma das polícias que já existe no Brasil para cuidar só do território amazônico. Porque existem muitas irregularidades, muita gente fazendo muita maldade contra a nossa flora e a nossa fauna no território amazônico do Brasil, na floresta amazônica, na floresta tropical amazônica. Muita coisa feia acontece ali, né? Garimpos ilegais, desmatamento desenfreado, pessoas que compram fazenda no Amazonas e simplesmente botam fogo em tudo para plantar sabe-se lá o que, entendeu? E pessoas que... A Amazônia já foi vítima do governo federal, porque território da Amazônia foi vendida para outro país, para explorar minério na Amazônia. Isso jamais poderia ter acontecido se o cidadão brasileiro fosse um cidadão consciente. Ele jamais permitiria isso. Se os congressistas brasileiros fossem realmente conscientes a respeito do que é a Amazônia, eles jamais permitiriam isso. Se os senadores do Brasil fossem realmente conscientes do que é o território amazônico, eles jamais permitiriam isso. E jamais algum senador ou algum deputado adquiriria terras na Amazônia para desmatar e para explorar como tem sido explorado por alguns desses ilustres cidadãos que foram eleitos e reeleitos para ocuparem cargos de liderança do Brasil. O território amazônico, você querendo ou não acreditar nisso, é o pulmão do mundo. E se você afetar o pulmão do mundo, você vai afetar todo mundo, logicamente. O clima da Terra, o que está acontecendo. Porque o pulmão do mundo não está sendo cuidado. Está pior do que um pulmão canceroso do território amazônico. Então, se não houver verdadeiramente, como na COP30, eu espero que na COP30 se resolva esse impasse de preservação do território amazônico, de verdade mesmo. Não só o Brasil preserve a Amazônia, mas o mundo todo se una para preservar a Amazônia. A Amazônia é legal. Tanto no território brasileiro, quanto no território peruano e nos outros demais territórios de outras nações aqui na América Latina. Se realmente não houver uma política brasileira e mundial para se cuidar da Amazônia, nós perderemos o mundo em menos de 10 anos. Nós nos autodestruiremos. Nós nos destruiremos. O planeta Terra sairá do seu eixo. E aí a gente vai ver o que é desgraça mundial, de verdade. Então, se não houver uma intervenção mundial, eu vou até mais longe, se não houver uma intervenção divina, nós perderemos o nosso planeta e nós deixaremos de existir. Os seres humanos, os mamíferos que estão sobre a Terra, os répteis e as demais outras espécies que estão sobre a Terra, deixarão de existir. Porque o globo terrestre, o planeta Terra, deixará de existir. Porque o nosso pulmão, é a Amazônia, está canceroso e precisa de urgente tratamento, terapia. Urgente tratamento, urgente terapia. Para se curar. Vamos lá, gente. Área desmatada, vamos lá aqui, ó. Pra você ter uma ideia, ó. A área desmatada, equivalente a mais de 2.000 campos de futebol, é descoberta. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas aplicou multa de mais de 5 milhões e apreendeu materiais usados em desmatamento ilegal no Amazonas. Certo? Jequitibá Rosa, com cerca de 500 anos, é localizado em parque no Rio de Janeiro. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Mata Atlântica,
registraram no Parque Estadual da Pedra Branca, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, um exemplar centenário de Jequitibá rosa, com cerca de 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, e 7 metros de circunferência. Estima-se que a espécie tenha cerca de 500 anos. Olha só que maravilha! A Mega Sena, né? Ninguém acertou a Mega Sena, né? Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 12 milhões. Números sorteados: 04, 23, 30, 39, 40 e 41. Vou repetir os números sorteados ontem, né? Que ninguém acertou. Foi acumulada a Mega Sena. Foi 12 milhões, números sorteados: 04, 23, 30, 39, 40 e 41. Se eu jogasse ontem eu não acertaria, né? Porque não seria esses números que eu ia jogar. Eu tenho um número fixo, né? Eu, quando jogo, né? Quando jogo, é só esses números que eu jogo. Então eu realmente não acertaria. Seria mais um dinheirinho perdido, né? 04, 23, 30, 39, 40 e 41. Foi o número que saiu ontem. Então eu seria um dos perdedores também. Próximo sorteio será realizado no sábado, ou seja, amanhã, dia 4 de outubro. Ciência e tecnologia. Cientistas americanos conseguem criar embrião humano com DNA retirado de células da pele. A técnica pode superar a infertilidade causada por doenças ou pela idade avançada, utilizando praticamente qualquer célula do corpo como ponto inicial da vida. Ela poderá até permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos geneticamente relacionados aos dois parceiros. O método ainda precisa ser consideravelmente refinado e pode levar ainda uma década para que as clínicas de fertilidade possam chegar a considerar o seu uso. Solo do Irã pode afundar até 4 metros nos próximos 10 anos. Segundo estudo, o fenômeno conhecido como subsidência está ocorrendo por conta do esgotamento dos aquíferos subterrâneos do país. Gente, no Irã, o solo vai afundar até 4 metros nos próximos 10 anos. Veja o que está acontecendo no Irã, né? Parece até um castigo divino, né? O Irã está fazendo tanta maldade no mundo, perseguindo Israel, perseguindo um monte de gente, política completamente anti-ser humano, né? Com aquelas bombas, com aqueles terroristas que tem por lá, que até a natureza, que até o próprio Deus, né, que comanda a natureza, está mandando um castigo bem legal para eles, né? O solo deles pode afundar até 4 metros nos próximos 10 anos. A coisa não brinca, né? Não brinca com coisa séria, porque é isso que está acontecendo de verdade. Está acontecendo de verdade, né? Astrônomos descobrem planeta rebelde. Tem um planeta rebelde, ó, que cresce como uma estrela. O planeta Tchá é CHA, tá? Por isso que o cuiabano lê aqui Tchá. CHA. Tchá 1107-7626. Esse planeta, é o nome do planeta, não tem um nome, né? Então eles adotam essa terminologia aqui. Localizado a 620 anos-luz da Terra, apresenta um crescimento sem precedentes. Mais uma descoberta dos astrônomos, né? Eu não sei que telescópio que eles estão usando, provavelmente é aquele, né, o mais novo aí que eles lançaram lá, né? O mais novo, o mais tecnológico, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Lua de Saturno tem moléculas que podem sustentar vida. Saturno, gente.
na lua de Saturno. Uma lua, tá? Na lua, não é no planeta Saturno, é na lua de Saturno, tá? Tem moléculas que podem sustentar vida, dizem cientistas. Pesquisadores analisaram amostras da Encéladus por 20 e detectaram compostos orgânicos complexos. Por 20 aqui deve ser por 20 anos, né? Ele quer dizer aqui, né? Encéladus por 20 e detectaram compostos orgânicos complexos. Deve ser por 20 anos, né, que eles analisaram e chegaram a essa conclusão. Esportes! Tan, 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 tan. Campeonato Brasileiro Série A, 26ª rodada. Vitória venceu em casa o Ceará por 1-0. Fortaleza perdeu em casa de 0-2 para São Paulo. São Paulo chegou lá em Fortaleza e ganhou. Até que enfim, né? O São Paulo quebrou esse tabu aí. Ele não conseguia vencer o Fortaleza. Dessa vez venceu e sai de um jejum, né, de falta de vitória. E o São Paulo venceu o Fortaleza ontem à noite por 2-0. E o Flamengo e o Cruzeiro, que disputam, né, a primeiro e segundo lugar na tabela lá do Campeonato Brasileirão, ficaram ontem no 0-0. No 0-0 lá no Maracanã. 0-0 significa que o Cruzeiro jogou muito bem, né? Teve oportunidade de gol para as duas equipes? Teve. E os heróis das partidas de ambos os times foram os goleiros, né? Para mim, os heróis, tá? Os goleiros, tanto de um lado quanto de outro, os goleiros tiraram bolas difíceis, né? Então, por isso que não houve gol ontem. Ficou no 0-0. E as duas equipes mostraram que são do mesmo nível, tá? O mesmo padrão, o mesmo nível. E os técnicos também, né? Os dois técnicos provaram que são do mesmo nível, né? Então ficou no 0-0, Flamengo e Cruzeiro. Série B, 30ª rodada. Paysandu 1, Cuiabá 1. Cuiabá não consegue vencer, impressionante. Mas como o Cuiabá estava jogando lá na casa do Paysandu, né? E conseguiu até um empate, até que não foi tão ruim assim. Mas a gente esperava que o Cuiabá começasse a vencer fora de casa, né? Começasse a vencer fora de casa. Porque o Cuiabá tem agora só mais 8 rodadas, mais 8 jogos. E precisa vencer esses 8 jogos. Se quiser ir para o topo da tabela da série B, né? Da Série B, o Cuiabá tem que vencer todos os jogos. Não pode mais pensar em ficar só no empate, né? Muito menos derrota. O Cuiabá não pode ser derrotado. O Cuiabá tem que vencer esses 8 jogos que tem pela frente. Tem que vencer, gente. Os jogadores do Cuiabá tem que botar isso na cabeça. A gente vai entrar em campo para vencer. Não é sair daqui com empate. É sair daqui com a vitória. Tem que vencer fora de casa e tem que vencer dentro de casa. Aqui na Arena Pantanal. Então, os jogadores do Cuiabá tem que pensar assim. Tem que ter um psicólogo lá. E o treinador tem que ser psicólogo para fazer esses caras entenderem que cada partida agora é uma decisão. É uma decisão. E tem que entrar em campo com a gana para vencer. Todo mundo tem que chutar para gol. Não perder oportunidade. O time que vence é o time que mais ataca. A melhor defesa é o ataque. Não desguarnecendo, deixando a defesa desguarnecida, não. Tem que atacar, tem que chutar gol, tem que tentar. Cada jogador tem que pensar assim. Não é só o matador que tem que pensar assim. Todos têm que entender que são matadores. São defensores e matadores. Todos os jogadores têm que pensar assim. E tem que ir para cima. É por tudo ou por tudo. Não tem sinal por tudo ou nada. Não existe nada para quem quer ser vencedor. Existe tudo. Quem quer ser vencedor tem mentalidade de vencedor. Ou é vencer ou é vencer. Vencer, vencer, vencer. Tem que compreender isso. Se não compreender isso, não botar isso no coração e na mentalidade e na psique do jogador, o cara nunca será vitorioso na vida. Nunca será um time campeão. Nunca será um cara de decisão. Um cara que decide, vai lá e decide.
E aí, no caso, ele não é um cara, né? São os caras. São vários, são os caras. Né? Na hora de defender, saber defender. E na hora de atacar, saber atacar. O objetivo é o gol. Se você não conseguiu o gol, você não conseguiu o seu objetivo. O gol é o objetivo. Entendeu? Pronto. Vamos lá. Vitória, vitória, vitória. Continuando aqui. Vila Nova, em casa, também ficou no empate, né? Com o Criciúma. Ficou no 1-1. Tá vendo? A coisa vai ficando cada vez mais complicada pro final. Então, se tivesse vencido sempre desde o começo, né? Estaria lá entre os 4. Lá na liderança, né, da Série B. Então, se você não tem, meu amigo, o espírito de vencedor, você nem deveria ser jogador de futebol. Tá bom? Você nem deveria ser jogador de futebol. Porque se você não é um cara que nasceu para vencer e que tem no coração a vitória no coração, cara, você nem vai vencer em nada na vida. Não é só no futebol, é nas demais outras profissões também. Porque se você não tem espírito de vencedor, meu irmão, vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar a lugar nenhum. Ok? CBF acerta amistosos da seleção brasileira contra o Senegal. Cara, o que é o Senegal? Amistoso da seleção contra o Senegal e Tunísia em novembro. Se é que os africanos são excelentes jogadores. Não vamos aqui ter nenhuma preconceito, coisa parecida. Mas, cara, eu queria que o Brasil jogasse, sabe contra quem? Contra a França, contra a Espanha, né? Contra a Inglaterra, né? Países que têm um futebol bem evoluído, técnica bem evoluída. Que vai acrescentar amistoso? Ancelotti, o que vai acrescentar para realmente a seleção, para preparar a seleção para a Copa do Mundo, jogando contra Senegal, contra Tanzânia, né? Contra Madagascar? Aqui vai ser contra o quê? Tunísia, em novembro, tá? Na Europa, esses jogos serão na Europa, né? Para ter público, dinheiro, né? Não concordo com isso, mas tudo bem, fazer o quê, né? Brasil aguarda eliminatórias africanas para confirmar partidas em Londres, na Inglaterra e em Paris, na França. Tudo que o pessoal viajar bastante, conhecer o mundo, né? O jogador de seleção, quem não conhece vai conhecer. Maria Clara Pacheco se torna a número 1 no mundo no taekwondo, às vésperas do Mundial. Brasileira de 22 anos assume liderança do ranking olímpico e do Mundial antes da principal competição da temporada. Então ela vai ser o elemento a ser vencido, né? Então todo jogador lá, todo lutador de taekwondo vai querer vencer quem? A Maria Clara Pacheco, né? Se eu vencer ela, eu sou o cara. Eles vão pensar assim, né? Todo mundo vai pensar assim. Vana ou Ana, mesma coisa, tá? Brito e Antônia Keila conquistaram ouro e recordes no Mundial Paralímpico de Atletismo. Atletas brilham em dia com 6 pódios para o Brasil, que dispara na liderança do quadro de medalhas em Nova Delhi, na Índia. Os nossos atletas paralímpicos são fantásticos, né? É incrível. Esse pessoal só dá orgulho para nós, brasileiros. Roger Federer e Juan Martín del Potro são nomeados para o Hall da Fama do Tênis 2026. A nomeação reconhece as conquistas de cada atleta durante suas carreiras competitivas. Votação é online, aberta ao público e vai até o dia 10 de outubro. Esses caras merecem. Dedicação é com esses caras aí mesmo, né? Fórmula 1. Fórmula 1 declara pela primeira vez calor extremo no Grande Prêmio de Singapura. Diretor de corrida Rui Marques notificou as equipes sobre o regulamento que permite aos pilotos o uso de coletes de resfriamento, já que a temperatura prevista deve passar dos 31 graus centígrados neste fim de semana. Eles deviam vir correr aqui em Cuiabá, a 40 graus à sombra.
Ai, Deus. Mas aqui não tem ainda, né, o autódromo, né? Tá construindo. Eu quero ver quando será entregue esse autódromo internacional de Cuiabá. Poderá até ser disputa aqui da Fórmula 1 aqui em Cuiabá. Rapaz, eu vou nesse dia, hein? Se eu estiver por aqui, se eu não estiver lá no Canadá, mas estiver por aqui ainda, eu vou nesse dia da inauguração do autódromo de Cuiabá, quando acontecer. Quando será? Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros de guerra. Agora as notícias internacionais. Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros de guerra. Segundo autoridades, cada país recuperou 185 militares e 20 civis. França detém petroleiro russo suspeito de realizar incursões com drones em países da OTAN. A guerra de Putin, a guerra da Rússia é contra a OTAN, né? E todos os seus países membros. E um dos caras que é do país membro da OTAN é os Estados Unidos da América. Então a guerra da Rússia é contra a OTAN, ou seja, contra o mundo. Será que ninguém percebeu isso ou só eu que estou percebendo? Putin odeia membros da OTAN, né? E Putin está fazendo uma guerra deliberada contra a OTAN e países membros. Se vocês não acordaram ainda para essa intenção desse psicopata, por favor, acordem logo, porque senão nós estaremos envolvidos numa terceira guerra mundial e estaremos envolvidos numa supremacia bélica russa no mundo todo. A Rússia tem que comprovar para o mundo todo que ela é mais poderosa que os Estados Unidos e que os países da OTAN juntos, né? E a OTAN até agora parece que não acordou, né? O que o verdadeiro Putin e os seus generais querem, né? Se eles querem fazer um tete-a-tete, vai lá, gente, destrói logo o Putin, tira ele do poder. Como? Da maneira estratégica como vocês da OTAN, inteligentes que são, podem fazer, né? Vocês têm o direito de fazer, antes que tudo fique bem pior. Porque o cara já é ditador na Rússia. Quantos anos esse cara está no poder na Rússia? Lá não tem democracia, né? Porque senão ele não estaria no poder na Rússia, certo? Então, como ele é ditador lá, e quase ninguém tem força para falar, né? Putin é um ditador, né? Assim como o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, aquele baixinho, também é um ditador, né? Assim como também Xi Jinping é um ditador na China e vai ficar por 50 anos no poder, né? Mais 50, mais 30 anos, mais 20 anos no poder. Porque o partido, que é um partido único chinês, né? Que é o Partido da República Chinesa. Ai, China. A China é uma história, né? A história da China é uma história. O cara vai ficar 50 anos no poder, então, para mim, é um ditador. Aí ele vai ficar, né? O russo também já garantido na Rússia as leis para o Putin continuar no poder, né? E as pessoas não estão percebendo isso aqui no mundo ocidental, onde a democracia, né? Não escolheram alguém ainda para dar de peito contra a Rússia, porque os sistemas de governo dos países do Ocidente é diferente do sistema de governo dos países do Oriente, né? É diferente. Então tem a tal da democracia, Estado de Direito e não sei o que, não sei o que, e ninguém peita esse maluco que vem lá do Oriente, né? Peita, pô. Ah, é? Você quer guerra, bicho? Bicho, tu quer guerra? Então vai lá uma bomba atômica sobre a capital do seu país e umas bombinhas atômicas também sobre os seus lugares aí, os seus silos de guerra, onde vocês têm os seus mísseis, né, que querem desafiar o mundo, que querem destruir o mundo. Vai lá, joga lá, acaba, destrói, porque é subterrâneo, né? Vai lá, joga, acaba, destrói, pronto. O palácio, onde está o palácio, onde fica o cara, onde ele mora, qual é o bunker onde ele se esconde quando não está aparecendo por aí. Então esse cara tem que ser eliminado, gente. Se vocês não eliminarem agora, vocês estarão condenando o mundo a uma guerra que vai matar bilhões de pessoas. Então tomem decisão. Alguém tem que peitar. Porque se vocês não peitarem esse maluco, milhões de inocentes perderão a vida por causa da ineficácia, da ineficiência e a inércia da OTAN e dos países membros da OTAN.
Vamos lá. Pelo menos 2 pessoas morreram em um ataque em frente a uma sinagoga na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, nesta quinta-feira, dia 2, informou a polícia de Manchester. O suspeito do crime também morreu após ser baleado por policiais. Mais um maluco no pedaço, né? Que já foi. Subiu não, desceu, né? Porque isso aí não sobe, velho. Terrorista que chega para matar pessoas assim, ele não sobe, ele desce, vai pro inferno direitinho, né? Sentar no colo do Capetildes. Vamos lá. Policiais foram enviados para sinagogas em todo o Reino Unido, diz Premier Keir Starmer, né, que é o primeiro-ministro lá do Reino Unido. Ele convocou reunião de emergência após ataque em Manchester, deixar 2 mortos. 2 mortos. Reino Unido está sofrendo com esse bando de terroristas, psicopatas que invadiram o território lá do Reino Unido, né? Essa situação da migração, da imigração descontrolada, né? Vai entrando no país qualquer um, até um psicopata, esses psicopatas terroristas, né? Vai entrando qualquer um, né? E aí não tem um controle para saber quem é a pessoa, então tá aí as consequências da falta de controle, da imigração aí, da falta de imigrantes chegando no país assim, sem controle de saber quem é realmente a pessoa, né? Pode ser um terrorista, um psicopata, um louco, um maluco, pertence a alguma organização terrorista mundial. Ele faz essas M's enormes aí que a gente está vendo no noticiário, né, dia a dia, né? Pelo menos 2 pessoas morreram, tá? Nesses ataques aí. E no Reino Unido detecta mosquitos da dengue. Até no Reino Unido os bichinhos vão para lá, alguém levou para lá, né? Mosquitos da dengue pela primeira vez. Pesquisadores indicam risco de surtos localizados e pedem medidas urgentes de controle de fronteiras para que não haja ali um surto de dengue lá no Reino Unido. Aeroporto de Munique, na Alemanha, retoma atividades após drones interromperem voos. Avistamentos aconteceram na noite de quinta-feira, dia 2, e forçaram o controle de tráfego aéreo a suspender operações. Quem que está no comando desses drones? Vocês têm alguma suspeita? Eu tenho uma certeza. Não vou falar aqui. Mas se os alemães não têm uma certeza, eu tenho. Tem suspeita quem é que está mandando esses drones para ficar bisoiando lá a Alemanha. Os aeroportos, bisoiando, né? Lá do alto. Quem é, será, né? Quem será que é, né? O nome dele é russo. Israel deportará atividades da flotilha global Samud. Lembra aquela doida lá, aquela menina lá, a tal deve ter um nome lá, ela é alemã, né? Então ela mandou uma flotilha lá para chegar em Gaza, para ajudar as pessoas da população de Gaza, não sei no que, né? Aquela maluquinha daquela menina lá. Então, Israel deportará atividades da flotilha global Samud, que seguia para Gaza com ajuda humanitária. Marinha israelense interceptou na quinta-feira, dia 1º, os barcos após a advertência para que não entrassem em águas que estão sob o bloqueio imposto ao território palestino, que, segundo a ONU, enfrenta fomes extremas. Será mesmo? Será mentira ou será verdade? Vamos lá. Hamas rejeita plano de cessar fogo dos Estados Unidos. A Hamas rejeitou. Tá? Os Estados Unidos deu de 2 a 4 dias para que o Hamas tomasse decisão para a paz ali na região. E aqui acontece, o Hamas rejeitou o plano, tá? Rejeitou o plano de cessar fogo dos Estados Unidos e a proposta exige o desarmamento total dos terroristas e proíbe sua participação no futuro governo de Gaza. Então eles rejeitaram isso aí, ok? Qual que vai ser a solução agora? Pam 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 pam, pam 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 pam, tarararara, tarantantan, tarantantan, né? Barco com comerciantes naufraga na Nigéria e deixa pelo menos 26 mortos.
Passageiros viajavam para o mercado quando a embarcação virou no rio Níger, ou no Níger, no estado de Kodi, centro-norte da Nigéria, informou uma autoridade regional nesta quinta-feira, dia 2. Acidentes com barcos são comuns nesse país da África Ocidental, onde os operadores frequentemente sobrecarregam as embarcações e ignoram as normas de segurança, como o uso de coletes salva-vidas, apesar dos repetidos alertas das autoridades. Pneu de caminhão explode e atinge funcionário em cabine de pedágio na Índia. Segundo autoridades, trabalhador não sofreu ferimentos graves. Indonésia, 5 estudantes são resgatados com vida de escola que desabou. Segundo autoridades, pelo menos 5 pessoas morreram e 29 continuam desaparecidas. Pilatus Aircraft entrega o primeiro modelo PC-12 Pro, marcando o início da trajetória comercial de sua mais avançada aeronave monomotor turbo-hélice. O cliente Dion Weisler, ex-CEO da HP, recebeu pessoalmente o jato na Suíça e realizou o voo de entrega até sua base em Adelaide, na Austrália, acompanhado por um piloto da Pilatus. O voo totalizou 41 horas, divididas em 6 dias, com escalas em Creta, Egito, Omã, Índia, Malásia, Bali e Darwin, antes de chegar ao destino final. Incêndio de grandes proporções atinge refinaria de petróleo da empresa Chevron em El Segundo, cidade ao sul de Los Angeles, na Califórnia. A refinaria possui o próprio corpo de bombeiros. Segundo o site da empresa, as equipes conseguiram conter o incêndio em uma área específica da instalação, informou a supervisora do condado de Los Angeles, Holly Mitchell. A KCAL/KCBS, é uma rádio, eu acho, né? Autoridades pediram que moradores permaneçam em casa devido à qualidade do ar. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, suspende tratado comercial e expulsa diplomatas de Israel após interceptação de flotilha com ativistas que levavam ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Ainda não se sabe ao certo a extensão dessas medidas, porque Bogotá já havia rompido relações diplomáticas com Israel em maio de 2024, devido à ofensiva israelense contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Está claro que esse Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é simpatizante e talvez até membro do Hamas, ou do Hezbollah, ou de algum terrorista, de um grupo terrorista aí mundial. E está claro também que, se você pesquisar a fundo o Gustavo Petro, vai descobrir que também ele é narcotraficante. Viu, Trump? Ai, meu pai do céu, quem merece, né? Quem merece esses malucos que chegam ao poder? Ministra da Argentina pede lei antimáfia. Olha, a ministra da Argentina pede uma lei antimáfia. Ih, vai ser difícil, hein, ministra? Uma lei antimáfia, porque a máfia pode estar no próprio Supremo aí do seu país. A máfia. E também lá no Congresso do seu país. E também no Senado do seu país. Então você vai pedir uma lei antimáfia para os mafiosos. Ministra da Argentina pede lei antimáfia em caso de assassinato transmitido ao vivo. Ministra da Segurança, Patrícia Burrich, ou Burrich, sei lá como é que se pronuncia corretamente, né? Patrícia Burrich ou Burrich, afirmou que a medida permitiria responsabilizar não apenas os executores, mas toda a cadeia da organização criminosa.
O crime ocorrido na região metropolitana da capital foi transmitido ao vivo em uma rede social e acompanhado por pelo menos 45 pessoas, segundo a polícia. Meu amigo. O mundo está cada vez mais, está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. Está cada vez mais louco, não está? Com gente loucas. E loucura, loucura. Como diz aquele apresentador brasileiro, né? Loucura, loucura, loucura. O que aconteceu no dia 3 de outubro de 1929? Eventos históricos do dia. Aconteceu que o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, passa oficialmente a chamar-se Iugoslávia, isso em 1929. Em 1931, às 11 horas, entra em vigor pela primeira vez no Brasil o horário de verão, 1931. 1932, o Iraque ganha a independência do Reino Unido. 1942, um foguete alemão V2 atinge um recorde de 85 quilômetros de altitude. O que aconteceu, né? Em 1942, esse foguete aí chegou aí nessa 85 quilômetros de altitude. Alemão, né? Alemão. 1946, um Douglas DC-4 da American Overseas, né? Sobre o mar, americano sobre o mar. Um Douglas DC-4 da American Overseas Airlines cai perto da base aérea Ernest Harmon em Stephenville, a vila do Stephen, né? Stephenville, na Terra Nova e Labrador, no Canadá. Terra Nova, Labrador, no Canadá, matando 39 pessoas. Isso foi em 1946. Em 1952, o Reino Unido testou, né, com sucesso uma arma nuclear nas ilhas Montebello, na Austrália Ocidental, para se tornar a terceira energia nuclear do mundo. O Reino Unido, tá? 1952, isso. Depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1953, instituída a Petrobras, uma indústria de petróleo com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Isso foi no governo Getúlio Vargas, né? Em 1964, o Esquadrão da Morte faz sua primeira vítima. O criminoso responsável pela morte do detetive Milton Lecoq, Manuel Moreira, mais conhecido como o Cara de Cavalo, foi morto em Cabo Frio, Rio de Janeiro, com mais de 50 tiros. Credo, Deus nos livre. 1985, o ônibus espacial Atlantis faz seu voo inaugural. 1990, a República Democrática Alemã é abolida e se torna parte da República Federal da Alemanha. 1998, eleição de Fernando Henrique Cardoso para o seu segundo mandato. Deus nos livre, cruz credo, marcando a primeira vez em mais de 30 anos que um presidente brasileiro foi reeleito. Ai, meu Deus, que história fatídica, né? 2010, a Alemanha pagou os últimos 94 milhões de dólares da dívida de reparação de guerra, a Segunda Guerra Mundial, de reparação de guerra, imposta no Tratado de Versalhes. Eles pagaram a dívida, tá? Os alemães pagaram a dívida. E essa dívida foi paga, né, em 2010. Então os alemães pagaram a dívida de guerra que firmou no Tratado de Versalhes, terminando oficialmente com a Primeira Guerra Mundial. Assim, tá? Não, isso aqui foi dívida da Primeira Guerra Mundial. Agora a Segunda Guerra já terminou de pagar, vamos ver? 2023. Kevin McCarthy é destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, sendo a primeira vez em 234 anos que um presidente da casa é deposto.
Rapaz, isso é histórico, né? Essas são as últimas, algumas notícias do dia. Agora uma notícia que me encantou, né? Foi a entrevista com Putin ontem. Você viu na TV estatal russa? Ele deu uma entrevista lá e ele respondeu, né? O Putin, todas as coisas que Trump falou dele, que a OTAN falou dele, que a União Europeia falou dele, as notícias sobre ele deu uma entrevista. Pega no YouTube essa entrevista de Putin, na tradução em português, tá bom? E você vai ver se eu tenho ou não tenho razão quando eu falo aqui que Putin é uma ameaça para o mundo todo e que ele tem algum problema aqui. Presta atenção na entrevista, para depois vocês falarem que o Orivaldo não está certo. O Orivaldo não está certo. Mas se você chegar à conclusão que o Orivaldo está certo, por favor, mande aqui nos comentários, mande nos comentários, tá? Comenta, conversa comigo, eu peço por você que está aí assistindo a Notícias do Dia aqui nessa sexta-feira, você assistiu, dê o like, meu amigo, você ajuda no like, você ajuda o canal, você ajuda a gente a prosseguir, sobreviver nessa profissão, tá? Que não é fácil, você sabe que não é fácil. Então, querido, dê o like e comenta. E também compartilha o vídeo, compartilha com outras pessoas. Gente, esse cara aqui é legal. Ou se você fala, não é legal, mas assiste. Tá bom? Gente, por favor, ajuda aí o Conectados 7 News. Ajude o Fishing News, tá? Que é notícias do dia a dia, tá bom? Fique ligado com o que está acontecendo. Esteja sempre alerta, escoteiro, lobinho, né? E desbravador, maranata, por dentro das notícias e por dentro aqui, ó, da palavra de Deus. Confie no Senhor Jesus, confie em Deus, porque quem está no controle do globo da terra, quem está no controle do mundo, político, econômico, todo mundo, tá? Enfim, do mundo inteiro, né? Da cabeça dos seres humanos, quem está no controle de tudo, quem está no comando de tudo, quem está assentado sobre o trono do universo e sobre o trono deste mundo, é Deus, é o Espírito Santo, é a divindade, a Trindade Divina. E a Trindade Divina vai guardar e proteger os seus filhos, aqueles que estão escritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, não fiquem assim, temerosos, confiem em Deus, tenha fé, tá? Tenha fé, seja uma pessoa confiante em Deus, tenha um relacionamento com Jesus, com Deus, o Filho de Deus, seja aberto com Ele, Ele vai ver que você é aberto completamente com Ele, conversa com Ele no seu dia a dia. Eu tento fazer isso, por isso que eu estou aconselhando você a fazer isso, tá bom? Eu procuro fazer isso, não é fácil, é difícil, mas é isso que está o gosto da vida, o desafio do difícil, né? O desafio daquilo que não é fácil, você manter comunhão com o Eterno, né? Com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas e tudo que há, e tudo que existe, tá bom? Um beijo, um bom final de semana para você, né? Que Deus esteja habitando o seu coração, que o seu cérebro seja o santuário de Deus, seja a casa de Deus no seu dia a dia, ok? Santuário de Deus. Bye, bye, tchau.